pessoal, tudo bem? Douglas Lima, Relações Públicas, trabalho do Departamento de Comunicação Social da Reitoria do Instituto Federal do Ceará, o nosso IFCE. E como vocês já sabem, já conhecem, o nosso projeto em homenagem ao Dia do Físico, o Instituto Federal do Ceará, o nosso IFCE, como parte dessa programação do Dia do Físico e também as instituições parceiras, tem a honra de trazer para vocês algumas entrevistas com físicos, pesquisadores e também pesquisadoras nacionais, pessoas que vêm contribuindo com o ensino e a pesquisa no país. Nessa ocasião, nós contamos com a participação especial da professora doutora Alexandra Mosselin, professora associada do Instituto de Física da Universidade de Brasília, a UNB. A professora Alexandra possui o título de doutora e mestre em ciências pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, com tese experimental desenvolvida no Laboratório Nacional de Luz Sincrotron, e bacharel em Física pela Universidade Federal do Paraná. Um ano do seu doutorado estudou no Laboratório para Pesquisa em Radiação Eletromagnética em Orsay, em Paris, na França. Realizou o estágio de pós-doutorado na University of California, em Berkeley, onde trabalhou no Chemistry Department e no Lawrence Berkeley National Laboratory, e também na Universidade de Brasília, no Instituto de Física. Tem interesse na área de espectroscopia eletrônica e de massa, em amostras sólidas, líquidas e gasosas, e instrumentação científica, desenvolvimento de câmara e espectrômetro de massa para amostras líquidas. Tem experiência na área de física experimental, com ênfase em física da matéria condensada e física atômica e molecular, atuando principalmente nos seguintes temas: radiação sincrotron, espectroscopia de massa de multicoincidência, XPS, estudo da estrutura eletrônica e canais de fotofragmentação de moléculas biológicas e de interesse atmosférico. Atualmente é coordenadora do Núcleo de Física Experimental e membro do Conselho do Instituto de Física e membro também do Conselho de Administração da Universidade de Brasília, a UNB. Vamos colocar então a nossa convidada na tela, professora Alexandra Mosselin, da UNB, Instituto de Física. É um prazer contar com a sua participação, com a sua presença. Obrigado por dizer sim ao nosso convite à Jornada de Física. Olá, Douglas. Olá a todos. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui e conversar com vocês. Muito bem, então iniciando o nosso bate-papo aqui, mais uma entrevista desse projeto em homenagem ao Dia do Físico, eu gostaria que você nos contasse sobre a sua trajetória de formação. Eu já até falei um pouco da sua caminhada acadêmica, né, da sua trajetória, passando aí pela graduação até o doutorado, ou se você preferir, até antes disso, né? Antes disso, eu estudava num colégio no interior do Paraná, né? Eu sou da cidadezinha pequena do Paraná, me criei lá, e estudava no colégio público, sempre estudei em colégio público. Depois eu fui para Curitiba, então eu fiz a graduação na Federal do Paraná. Durante esse período eu já me interessava por pesquisa, né? Já sabia que eu queria fazer experimental. Isso é importante quando a gente tá na ciência, né, descobrir o que você gosta mais. Então, nessa época já fazia iniciação científica com raio-x, instrumentação científica lá no Paraná, na Federal do Paraná. Depois, quando eu terminei a graduação, eu fui para a Unicamp. Eu coloquei isso na cabeça, que eu queria estudar na Unicamp, e aí me candidatei para o mestrado lá na Unicamp, fui para a Unicamp, no Instituto de Física. E quando eu cheguei lá, fiz as matérias e comecei a me interessar por algumas coisas e acabei no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron. Então eu fiz a tese lá no laboratório, mas defendi na Unicamp. Então lá eles têm essa parceria, né? Os orientadores externos podem orientar e a gente tira o título pela Unicamp. E mesma coisa para o doutorado, fiz trabalhos em áreas diferentes, né? Durante o mestrado eu fiz espectroscopia de elétrons em amostras sólidas e depois no doutorado eu fiz espectroscopia de massa, né, coincidência em amostras gasosas. Quando eu terminei meu doutorado eu já estava um pouco aqui em Brasília,
né? Meu marido tinha vindo para cá, então eu ficava um pouco aqui, um pouco na Unicamp. E aí eu fiz um pós-doc aqui na Universidade de Brasília, né? Fiz um pós-doc e acabei prestando concurso também. Foi onde eu entrei no Instituto de Física. Depois, quando eu já estava aqui no Instituto de Física, eu fiz um outro pós-doc em 2013, lá em Berkeley, que você já falou, né? Na Universidade da Califórnia, em Berkeley. E eu fui para o Instituto de Química lá, porque tinha um professor que trabalha na área que eu tinha interesse em expandir, né, minha pesquisa. Então, eu fui fazer um trabalho com ele lá, e lá dentro da universidade, né, só subindo a montanha lá, eles têm um síncrotron também. Então, eu trabalhei no síncrotron de lá também, que é o Lawrence Berkeley. É isso, mais ou menos, minha trajetória de formação. Muito legal. Desde já parabenizo pela caminhada, pela bonita trajetória, pelas conquistas alcançadas aí. Currículo admirável, eu tenho certeza que inspira muita gente que está nos assistindo agora vendo esse vídeo. Falar em escolhas, falar em trajetórias acadêmicas, caminhadas, direções a seguir, a gente sabe, acho que todo mundo que lida com ciência, seja na física ou em outras áreas, sabe que muitas vezes escolher uma linha de pesquisa acaba sendo um desafio, porque você não sabe se vai se encontrar em determinado recorte de estudos, em uma determinada área, e eu queria que você nos falasse, para quem está nos assistindo agora, sobre as suas linhas de pesquisa, os principais trabalhos, tendências dessa área e também os desafios que estão sendo enfrentados por quem atua nessa área específica. Então, a minha área de pesquisa é espectroscopia, né? Então, como eu já falei um pouquinho, eu comecei espectroscopia em amostras sólidas, né? Que a gente estudava os elétrons que saíam da amostra. Então, você estuda a estrutura eletrônica do seu material. E com isso você tem informação sobre as propriedades deles, né? Depois eu migrei para espectroscopia ainda, né? Mas era uma espectroscopia completamente diferente. A gente jogava a luz num gás e via como as moléculas se quebravam. Então a gente media esses fragmentos de moléculas, os íons, né? Então isso te dá informação também, dependendo da luz que você joga sobre a sua amostra, que fragmentos são formados. Então, a dinâmica de fragmentação dessa molécula, dependendo da energia que você joga, ou do que elétrons que você arranca desse gás, né, dessa molécula, como ele se fragmenta. E aí, claro, as áreas vão ficando... a gente vai pesquisando muita coisa na área, não só nós, né, o mundo inteiro, e vai ficando um pouco desafiador. As coisas mais desafiadoras você já foi medido, já foi encontrado. Então, a gente acabou partindo para outra linha, né? Que estava no início, em 2012, que era bem recente, que é a espectroscopia em amostras líquidas, que é um desafio, né? Porque a espectroscopia, para você medir elétrons e íons, sem ter interferência do meio externo, para você realmente medir eles, né, a informação de energia cinética, toda dessas moléculas, desses íons, dessas partículas, você precisa trabalhar em vácuo. Então, vácuo é a ausência de outras moléculas, né? Você bombeia a sua câmara experimental para tirar todos esses resíduos de moléculas para não interferir na sua medida. E quando você joga líquido, não dá para fazer vácuo direito, tá? Porque o líquido, ele coloca muitas moléculas no ar, né? E você não consegue bombear direito essa câmara para você medir os elétrons. Então a gente fez instrumentação, ainda faz, a gente desenvolve nossos espectrômetros e para medir essas amostras em líquido. Então a solução foi um jato muito fino, né? Já era conhecido isso, a gente só ajustou para o nosso espectrômetro. Então, você joga um jato de 10, 15 microns de espessura, né, de diâmetro, então ele é bastante fino, e com isso você consegue manter um vácuo razoável na sua câmera, e você faz uma subcâmera para o seu detetor, que ele precisa estar num vácuo melhor, então você faz essa subcâmera para poder medir essas partículas.
Escolher uma linha de pesquisa, eu acho que é uma das coisas mais difíceis dos graduandos, né? Quando você entra na física, são tantas as áreas que você fica meio perdido. Então, eu aconselharia você entrar e participar do máximo de coisas que você puder, iniciação científica, minicursos, cursos, congressos, e com isso você vai juntando informação, né, do que você gostaria de fazer, do que você acha que você gosta de fazer, né? Então, eu logo de cara, quando eu entrei na graduação, comecei a fazer iniciação científica num laboratório de instrumentação científica. Então, lá eu me achei, nessa parte de instrumentação de raio-x, e essa parte experimental, eu tinha certeza que eu queria fazer física experimental, né? Então, logo de cara, eu já tinha definido isso e fui deixando me levar. Então, fui deixando me levar, e esse professor também já trabalhava com síncron, a gente desenvolvia monocromadores, peças para o síncron, tanto o LNLS, que nessa época estava sendo construído, que é o nosso síncron, né, o Laboratório Nacional, quanto o síncron lá da França, que ele tinha muito contato com o síncron lá de Grenoble, que é o ESRF. Então a gente desenvolvia já projetos para eles, construía, né, fazia instrumentação para esses laboratórios, e isso já foi me encaminhando um pouco. Quando eu fui para Campinas, eu não tinha essa noção que eu iria trabalhar com síncron, mas quando eu cheguei lá, comecei a fazer cursos, minicursos, palestras, né, participar de congressos, e aí eu percebi que era isso mesmo que eu queria fazer, né, trabalhar com síncron, e acabei escolhendo o meu orientador lá do síncron, tanto para o mestrado quanto para o doutorado. Então, acho que é mais ou menos isso, Douglas. Muito bem, muito bem. Professora, quando a gente fala na docência, na atividade docente, o senso comum muitas vezes remete às pessoas àquela imagem clássica do professor em ambiente de sala de aula, ele ali na frente, os alunos sentados ali acompanhando a aula naquele ambiente realmente da sala de aula. Mas a gente sabe que a concepção moderna da docência, como ela acontece hoje, é muito mais ampla do que isso, né? Eu queria que você falasse um pouco mais para a gente, para quem está nos assistindo agora, sobre as suas atividades como docente de uma universidade federal como a UNB, todo esse conjunto de atividades, de tarefas que envolvem esse fazer científico do docente hoje. O professor da Universidade Federal, eu acho que de vários lugares também, tem muitas funções, né? A gente não é só professor na forma de ensinar, né? Da sala de aula. Essa é uma das missões da gente. Eu acho que é uma missão bastante importante. Deveria ser a mais importante, mas não é para todo mundo, né? Mas ensinar é nossa primeira missão. A segunda missão é fazer pesquisa, né? Então a gente tem que pesquisar, e junto com a pesquisa vem a orientação de alunos. Então você tem que ter alunos de iniciação científica, de mestrado, doutorado, porque esses alunos, além de você ensiná-los, né, eles contribuem com você, né, ajudam você nessa pesquisa. Então trazem ideias, trazem energia para fazer o trabalho, né? Então o segundo pilar é a pesquisa, né? A gente tem que manter isso, escrever projetos para pedir dinheiro, então a gente tem que conseguir financiamento para a sua pesquisa também, que não é uma tarefa muito fácil. Então, nós temos que estar o tempo todo participando de colaborações, fazendo projetos para conseguir financiamento da pesquisa, né? Porque não adianta você ter um equipamento, Bom, para ter o equipamento você precisa de financiamento, mas depois que você tem o equipamento, você tem que manter esse equipamento. Então, você precisa constantemente de dinheiro entrando no seu laboratório ou no que você for fazer. Então, você precisa fazer esses projetos para conseguir o dinheiro, depois você tem que executar esses projetos, tem que fazer o relatório final para prestar contas desses projetos. Então, tem muito trabalho envolvido na pesquisa, além da pesquisa, né?
Outra coisa, você tem que ser parecerista também. Às vezes você tem que dar pareceres em projetos, parecer em várias coisas, em revistas, em artigos, participar de congressos, dar palestra, fazer essa divulgação científica, né, que é o caso que a gente está fazendo aqui, participar de entrevistas, dar palestras e outras coisas. Uma terceira coisa que a gente faz muito é a administração, né, que a universidade é administrada pelos professores. Então, isso a gente tem que fazer também, né, seja como coordenador, como simplesmente participar de alguma comissão. São N comissões dentro das universidades, né, porque a gente tem que ter a comissão de graduação, a comissão de pós-graduação, comissões de administração. Então, tem vários conselhos superiores. Então, toda essa parte administrativa cabe aos professores também. E tem a parte de extensão, né, que a gente tem que fazer extensão também, que eu já disse, que é essa coisa de entrevistas, de palestras, fazer projetos nas escolas e tudo mais. Temos que participar de bancas também, seja de pós-graduação, seja de concursos. Então, as funções do professor universitário são muitas, né? E todas elas com seus desafios. Eu, particularmente, não sou muito fã de administração. Então, mas tem que fazer, né? Todo mundo tem que dar a sua parte, tem que fazer a sua parte. Então, participo de administração. Eu sou, agora, atualmente, você falou que eu sou coordenadora, mas eu deixei de ser porque, depois de tantos anos, agora eu sou vice-coordenadora, que não acabou também. Então, eu sou vice-coordenadora do núcleo de física experimental. Nós temos um núcleo que agrega vários grupos experimentais que têm alguma coisa em comum. Então, agora, atualmente, eu sou vice-coordenadora e continuo no Conselho Superior de Administração, né, que é quem cuida das finanças da universidade. Então, é isso. O professor universitário tem N funções, não é só dar aula. Verdade, verdade, professora. Nós sabemos que é muito mais ampla essa rotina produtiva do professor universitário, principalmente nas universidades federais, que tem um universo de atividades enormes aí à disposição dos alunos. Professora Alexandra, para a gente encerrar então a nossa conversa, eu queria que você deixasse a sua mensagem para os estudantes de física e, por que não dizer, né, para os estudantes do ensino básico que gostam, que já têm uma inclinação para essa área, para as ciências, que estão aí predispostos a abraçar esse caminho e que pretendem ingressar futuramente numa graduação na área de física. Bom, meu recado é: não tenham medo, né? Se você tem vontade, porque a física, as ciências em geral, né, a química, a matemática, a biologia, assusta muito as pessoas, né? Quando se fala, eu sou físico, todo mundo já dá um passinho atrás. É como se a gente tivesse uma doença. Mas se você tem vontade, não tenha medo. É uma carreira que você tem que se dedicar bastante, mas é muito compensadora, tem muitos desafios, então você nunca cai em monotonia, você está sempre em busca de alguma coisa nova, sempre pesquisando alguma coisa nova, e com dedicação você pode fazer esse curso, pode fazer qualquer curso que você tem vontade, né, que você tenha vocação para fazer. Ah, mas eu não sei se eu tenho vocação para fazer isso. Experimenta, né? Experimenta que depois que você está no curso, você vai realmente se sentir despertado ou não, né? Se você não despertar em 1 ano ou 2, talvez é porque você não tenha vocação para aquilo. Mas você ganha muito na sua vida, sua experiência como vida se transforma bastante. Então, a universidade, ela é transformadora. Então, por mais que você passe algum tempo e depois você descubra que não era aquilo que você queria, você vai começar uma nova área, mas você já cresceu muito como pessoa, como estudante, então só tem a ganhar entrando na universidade. Então, não tenham medo, acredite que você vai conseguir e vá em frente. Quem já está na graduação,
e está querendo decidir o que vai fazer na vida, né? Qual linha de pesquisa vai seguir ou não. Eu aconselho você aproveitar o máximo que puder a universidade. Então, vá assistir as palestras, vá fazer os minicursos, vai participar dos encontros, vá conversar com os professores, assistir aulas. Todo mundo deixa alunos assistir a aula, então vai assistir aulas que você tenha vontade, né? Mesmo que seja em outro departamento. Então, aproveite a universidade ao máximo, faça a iniciação científica, para você realmente decidir qual a carreira que você quer seguir depois, se você vai optar por pesquisa, né? Se você não for optar por pesquisa, faça também as ciências exatas. Nós temos uma carência enorme de professores nas escolas para ensinar física, para ensinar biologia, para ensinar química. Então essa é uma vocação muito bonita, né? Poder ensinar outras pessoas é muito gratificante e a gente tem essa necessidade de professores em ciências. Então eu convido todos, desde o ensino básico, médio, que tenham, mesmo os alunos da graduação, que olhem para as escolas, que pensem em ser um professor das escolas, porque a gente tem essa necessidade de professores, tem necessidade de bons professores, pessoas engajadas que queiram ensinar, e é uma profissão, apesar de não tão bem remunerada, mas também não é ruim, é muito gratificante, né? Então, Douglas, obrigada pelo convite mais uma vez. Espero ter respondido as perguntas. Respondeu sim, professor. Respondeu com louvor. Tenho certeza que todo mundo gostou dessa nossa entrevista rápida, desse nosso bate-papo. É uma coisa rápida, mas que já é capaz de despertar o interesse de muita gente que está precisando só de um incentivo, um empurrãozinho para poder seguir de fato nessa área da física e outras áreas também do conhecimento, da produção científica. Nós agradecemos sua participação. Nós conversamos com a professora doutora Alexandra Mocelin, professora associada do Instituto de Física da Universidade de Brasília, a UNB. Professora, muito obrigado, até a próxima. Tchau, obrigada.